Cristina, especialista sistêmica, e hoje nós vamos falar um pouquinho de constelações assistidas com bonequinhos. Bom, Cris, qual é a diferença? Nós temos as constelações originais, que são as constelações em grupo, através da forma que o Bert sempre conduziu as constelações com pessoas. Temos as constelações assistidas com os bonequinhos, né? Então a gente coloca os bonequinhos. E temos as constelações com cavalos, assistidas com cavalos. Vamos ficar hoje com as de bonequinhos. Eu vou explicar como é que a coisa funciona, tá? E principalmente, ela funciona. Cris, mas qual que é a sua preferência? A minha preferência é a original. Mas ela funciona? Funciona. Principalmente para aquelas pessoas que não querem se expor de jeito nenhum. Mas você quer ver aonde que essa constelação funciona muito bem? Para as mamães que procuram engravidar e não conseguem entender por que perdem tantas crianças e não engravidam. Principalmente aquelas que fazem FIV, fertilização in vitro. Então essa é uma forma excelente de constelar. Os adolescentes, as pessoas mais abaladas, bem abaladas, que às vezes na abertura do campo com várias pessoas, elas não dão conta da força que vem. Então, sim, o campo com os bonequinhos é mais viável, tá? Mas eu, Cristine, prefiro 1000 vezes a tradição, a originalidade das constelações. Então, vamos lá? Tá aqui. Eu espero que vocês estejam vendo. Eu tenho alguns bonequinhos aqui e vou aqui nesse momento. Desculpa, a câmera tá. Vou aqui neste momento trazer. Vamos lá, vamos falar dessa questão. É uma mamãe que não consegue engravidar. Ou se ela está engravidando, é uma mãe que não consegue engravidar. Ou se ela engravidou, ela perdeu todos os bebês dela. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa, nós temos que colocar esse papai também, né? Nós temos que colocar este papai junto dela. E fazer um primeiro movimento aqui, olha. Será que essa mamãe está olhando para o papai? Será que esta mamãe, esta mulher está olhando para esse marido e vendo que isso também aconteceu, que a dor que está aqui nela também pode estar nele? Será que ela está vendo isso? Então é aqui que a gente começa uma frase de cura dizendo: doeu em mim também. Mas existe uma forma de fazer isso. Eu estou só explicando para vocês, tá? Então, vamos supor que você é a mamãe. Eu viro aqui para você. Você entra dentro deste bonequinho, tá? Você entra dentro desse bonequinho e olha para o seu marido. Olha para o pai dessas crianças que você perdeu. E num segundo momento, a gente pode começar a colocar os nenezinhos aqui, né? É importante que você saiba quantos bebês, quantos óvulos, né, fecundados foram colocados no seu útero e que você perdeu. Quantos ficaram, quantos não ficaram. Nós temos que colocar tudo isso. Vamos supor que aqui foram 5 bebezinhos. Então é importante esta mãe e esse pai se apropriarem desta maternidade para começar. Então, nominar cada uma dessas almas, cada uma dessas crianças. Para quê? Porque a criança que virá depois, ela virá bem depois, e essas crianças aqui todas são os irmãos mais velhos dela. Então existe uma ordem, existe um pertencimento, existe a dor deste pai de estar perdendo também todas essas crianças. E eu ainda tenho mais uma pergunta: este pai aqui já fez algum aborto? Esse pai aqui tem um outro filho de uma outra relação? São coisas que nós precisamos observar, né, para que isso ocorra. Vamos lá para uma segunda situação. Vamos para uma situação onde a mãe, várias gerações engravidam, né?
várias gerações engravidam, mas perdem os seus primeiros filhos. E nós temos que descobrir em que momento isso acontece. Então sempre tem uma criança morta, a primeira gestação. Se não é a primeira gestação, morre nos primeiros meses de vida, através da síndrome da morte no berço ou de alguma outra forma. Nós precisamos olhar na linhagem aonde isso iniciou e liberar para que essa mãe não repita a história, né? Tenha uma boa gravidez, não repita a história e siga com o seu próprio destino e não com o destino dessas mulheres que vieram antes. Então, é assim que funciona a constelação, com bonequinhos. Claro que eu vou ouvir a situação de cada um, é um momento onde a pessoa pode falar um pouquinho mais, porque a gente precisa compreender, eu preciso compreender esse momento, entrar no campo e fazer a leitura junto com a pessoa. Cris, isso pode ser feito online? Pode ser feito online, mas eu ainda sempre prefiro o presencial. Constelação, gente, é uma coisa meio assim, dá pra fazer a unha, dá pra fazer massagem online? Então, é um esforço que o constelador faz, mas a gente chega lá. Eu ainda sou muito a favor das questões online. Por quê? Porque existe postura, existe forma, existe o olhar, uma piscada que às vezes a gente perde isso nessa conexão online, tá? Mas sim, é possível, principalmente se você estiver distante, se você realmente não puder estar presencialmente, então a gente entra dentro do sistema com auxílio desses bonecos e chegamos a um ponto que sempre tem cura, tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui, assistir esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, deixe suas perguntas, que eu vou responder com o maior prazer. Um grande e fraterno abraço e até mais.